Olá, nós estamos aqui Oi, hoje com a nossa equipe da UXZ, o maior prazer de contar com duas pessoas muito especiais, Dr. Natan Schetter e doutora Flávia Welker. São pessoas que estão aqui conosco para compartilhar sua experiência, seu conhecimento, e nós vamos falar hoje sobre o Dia Nacional da Diabetes aqui no Brasil, dia 26 de junho, que já passou, mas nós estamos aí preocupados ainda para trazer essa informação fundamental para uma população que é considerada aqui o Brasil o país que mais tem incidência de casos de diabetes. E eu queria pensar com vocês aqui no nosso bate-papo informal, como é que é essa experiência para vocês no cuidado dos pacientes ou dos familiares que vêm tratar, né, com vocês? Qual é a experiência que a gente pode transmitir para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo? Doutor Natan, gostaria de falar alguma coisa? Sheila, Flávia, prazer estar aqui. gente. Vamos falar um pouquinho sobre diabetes. Diabetes é uma doença realmente bastante prevalente no nosso meio, né? Especialmente população idosa, em que a gente tem também aumento de índice de diabetes, de outras doenças crônicas como hipertensão. A gente encontra, né, muito doente diabético. E o desafio está justamente em fazer com que a gente tenha as metas de tratamento bem estabelecidas para cada um desses doentes. Então, na minha experiência, a questão do diabetes, ela tem a ver um pouco com aquilo que normalmente o médico que está prescrevendo a medicação ou está dando as recomendações espera desse tratamento, o que o paciente espera desse tratamento, o que a família espera desse tratamento. Então, às vezes, alinhar esses três é o maior desafio, porque o tratamento, as recomendações, eles são bastante claros, existem guidelines, existem diretrizes, e muitas vezes isso não chega, né, na ponta, né, que é onde deve chegar. Então, acho que o maior papel do geriatra, do médico que está tratando, realmente é a gente conseguir alinhar todas as expectativas e tornar isso algo real, né, não uma coisa teórica, para poder realmente ter o benefício do tratamento, né? A gente sabe que o benefício do tratamento se dá a longo prazo. Então, a gente conseguir fazer esses objetivos acontecerem a longo prazo, isso é realmente um esforço que depende de muita gente. Muito bem. Sim, é verdade. E, Flávio, o que você tem aí contribuir com a sua experiência? Né, e complementando, então, aí que o Nathan falou, né, é um desafio, envolve muitas pessoas, né, a gente está aqui para orientar, para educar, né, o paciente, a família, mas primeiramente a gente precisa entender que o que é que esse paciente já sabe, né, sobre essa doença, quais os cuidados que ele precisa ter a partir de agora que ele tem esse diagnóstico, e trazer um pouco para a realidade dele, né? Porque às vezes a gente pode fazer alguma orientação que não faz parte da realidade dele, então é adaptar muito essas coisas, é entender e ele tentar inserir isso no dia a dia dele, como evitar, assim, coisas básicas, né, que a gente fala, que é evitar comer doces, né, comidas com muito carboidrato, então ter aí uma alimentação balanceada. A gente faz essa orientação, mas é importante ele também buscar um outro profissional, um nutricionista, para alinhar toda essa alimentação, junto, né, com a prescrição aí do médico, ver as medicações e qual o melhor horário para tomar. E, além de tudo isso, ele entender também quais são os sinais e sintomas, o que pode acontecer se ele tiver uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, né? Que são detalhes, assim, que são importantes para esse tratamento. Pensar também na atividade física, como é que ele pode inserir isso na sua rotina, no dia a dia. E também ter a parceria ali da família para ajudá-lo nesse novo desafio. É um pouco do que a gente vê nos hospitais, né, nas clínicas,
É isso. Muito bem. E você falou uma coisa muito importante, que é contar com a parceria da família, né? E a família, me parece assim, até onde ela também, né, dizem assim, ela também é o paciente, né? Por um caso, ou é a pessoa que está muito envolvida com todas as questões que acontecem com seus idosos, ou se é marido e mulher. Como é que seria essa dinâmica, né, de conversar e contar e talvez até criar uma forma de viver em que todos estejam integrados, né, na nova proposta de vida, vamos dizer que mude as dietas ou algum tipo de mudança na rotina daquela pessoa. Como é que vocês abordariam ou abordam uma família como um sistema, né, que precisa desse apoio? Não só quem é a pessoa que tem a diabetes. Como seria, ou como é essa experiência? A minha experiência, assim, às vezes a gente vê familiares, né, esposa, os filhos, muito mais preocupados do que o paciente, né? Às vezes eles que querem mudar a dieta deles, fazer atividade física Exatamente. para poder ajudar essa pessoa, né? E isso é muito bacana, porque você vê que tem uma integração mesmo, né? Daquelas pessoas que moram juntos, e de alterar essa rotina, essa alimentação e mudar essas coisas no dia a dia. Isso ajuda muito, inclusive, a família está no mesmo barco, isso a Claro. gente vê que faz muita diferença, especialmente para termos de motivar o paciente a seguir as Exatamente. recomendações, saber que está todo mundo fazendo aí a sua parcela, né, do Sim, cuidado. sim, isso é verdade. E vocês acham que é fácil? Como é que consegue mudar Não, hábitos? não é fácil. Qualquer mudança de hábito, por si só, já por definição, já não é simples, tá? Requer Seja muito doente da esforço, né? família, requer esforço. Então, a gente está acostumado a soluções simples, pontuais e que são de benefício imediato, né? Isso é o ideal, né? Ser imediatista. Mas a gente sabe que para essas condições que são crônicas, né, que a gente comentou antes, hipertensão, Sim. diabetes, obesidade, a mudança de estilo de vida é realmente uma reeducação, é um processo que envolve realmente decisões que influenciam na vida, não só do paciente como da família, mas principalmente são questões de mudança de estilo de vida, propriamente. Isso requer um esforço, Exato. né? Até isso se Sim, tornar automático é um processo, né? sim, E, é um e as, processo. sim, as idas e vindas, então, provavelmente serão frequentes, né, a consulta ou a uma conversa junto com uma equipe multidisciplinar, porque é um processo em que tem um lado de paciência, né? Tem que haver uma espécie de percepção, né, ou uma disponibilidade de que isso é uma transformação. Quer dizer, porque normalmente há uma apreensão de que não está se fazendo o tratamento, que as pessoas não estão fazendo aquilo que foi orientado. Então, há uma irritação, às vezes, familiar, e eu acho que a questão talvez seria como lidar com isso como um processo de aprendizado progressivo e que tem um tempo, né? Mesmo que a coisa não seja como se gostaria, mas talvez como poderia ser feito com, né, com as novas adaptações e a tolerância, eu acho que a palavra é essa, né, de poder suportar certas, não, vamos dizer assim, cumprimento, né, do que é esperado, pensando que talvez uma próxima, não sei, eu estou falando aqui, imaginando como os outros processos funcionam. Como é que vocês Tem veem isso? uma abordagem interessante que a gente discute bastante no meio acadêmico sobre mudanças de estilo de vida de modo geral. Então, tem uma discussão interessante que antes de propor qualquer mudança de estilo de vida, a gente tem que acessar qual que é o grau de motivação da pessoa. Tá? Então, tem uma divisão aí bem estudada, né, de estado de motivação pré-contemplativo, contemplativo, em fase de ação, né? E isso é muito importante para o profissional que está dando a recomendação, saber qual que é o grau de motivação dessa pessoa. Então, realmente a pessoa está pré-contemplativa, ou seja, essa pessoa nem percebe que existe um problema envolvido, então você fala, olha, Dona Maria, seu João, os senhores são diabéticos, né?
explica o que é diabetes, isso acho que é um ponto fundamental. Eu pego muitos pacientes que já passaram por uma infinidade de médicos e não realmente aderem ao tratamento por realmente não entender do que se trata, né? A gente fala, não pode comer isso, não pode comer aquilo, mas ele não entende que o pão ou a fruta vão ter um efeito glicêmico semelhante, quer dizer, Exato. a pessoa fala assim, mas eu só como fruta, então fruta é saudável, então pode. Então, se a pessoa nem Sim. entende o básico, às vezes fica muito difícil. Mas um pouco antes da pessoa entender, né, propriamente do que é o diabetes, para mim tem que ser um momento zero. Eu acho que ele Entende que caiu. isso é uma doença, né? Que isso é uma condição que ela precise tratar eventualmente, né? Se a pessoa não tem essa predisposição, se ela não está motivada a esse ponto, é muito difícil. Então, se isso não é um problema, a pessoa não reconhece que diabetes é uma coisa potencialmente ameaçadora da vida, que pode gerar repercussão, pode gerar sequelas, é muito difícil. Uma pessoa contemplativa, né? Uma pessoa ambígua, né? Que sabe que é problema, Sim. mas ainda não está disposta a mudar, aí sim a gente tem um pouco mais de como alavancar, né? Essa mudança a partir de tentar convencer, né, realmente sobre os benefícios, né? A pessoa em fase de ação, fase seguinte, né, que a pessoa realmente já está motivada, sabe que é um problema e já tentou, e agora está tá caindo e voltando, né, nas suas idas e vindas aí dessas mudanças de hábito, é essa pessoa que conversa mais com você, né? Então, é essa pessoa que você consegue realmente ter um pouco mais de diálogo no sentido de não provar que você precisa fazer isso em benefício da própria saúde, mas que a gente vai ajudar a fazer realmente aí a mudança de vida, o que comer e não comer, como exercitar e como não exercitar, em que frequência, assim vai. Então, a gente tem que ter um pouco de ideia antes de começar, né, a jogar essas informações, se a pessoa está receptiva, né, para essas informações. Muito Saber. bom. Exato. Entender o que é importante para essa pessoa, né? Para o paciente. Perfeito. Porque às vezes a gente sempre quer dar muita informação, né? Quer falar tudo e explicar tudo, como aplica insulina, como toma medicamento, mas a gente precisa, e isso é uma coisa legal que eu aprendi com o tempo, que a gente precisa entender o que é importante para ele, né? O que ele realmente quer receber, né? Porque às vezes a gente fala um monte de coisa, mas para ele não faz, tipo, ele não vai fazer, ele não entendeu ainda o papel da importância daquilo na vida dele. Muito bem. Então, eu acho que a gente está deixando aqui algumas dicas, né, para a gente pensar, né, sobre como é que a gente vai desenvolver, né, essa abordagem, porque é um trabalho bastante, vamos dizer assim, de rede. É o médico, o enfermeiro, é a família, são as pessoas dos amigos que conversam, todo mundo está envolvido nesse trabalho, né, de tentar ajudar alguém na prevenção. Eu acho que a prevenção é a palavra, e todos, inclusive a grande mídia, né, sempre coloca os textos, colocam assuntos e vídeos, então existe muita informação. Não falta informação e não falta tentativas de cuidado. A questão é como é que se consegue articular isso e há uma conscientização de cada um. E, como vocês falaram, na medida que isso fique claro, as pessoas começam a poder responder melhor, né? Eu acho que nosso assunto é muito denso e longo, mas Sim. eu gostaria de agradecer vocês pela presença, pela colaboração. Ao XZ é isso, é esse trabalho que a gente está aqui trazendo, é poder transmitir esse conhecimento, conversar com quem quer conversar mais. Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas e poder cada vez mais colaborar para um bem-estar e para um conforto dentro da família. Então, boa noite para vocês. Querem falar alguma coisa? Uma boa noite, tchau. Muito obrigada, quero agradecer, né, o espaço para poder fazer essas orientações e até a próxima. Obrigado, foi muito importante a gente poder ter tido essa conversa, que tenham mais conversas assim. Uma boa noite para todos. Muito obrigada, então. Boa noite para todos, ou bom dia, depende da hora que a pessoa vai ver. Mas exatamente, muito obrigada boa tarde. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau.